Pessoal, muito bom dia. Eu sou o Vinícius aqui do DevOps da Lube. Muitos de vocês já devem ter me conhecido aí para resolver algum problema. Geralmente quando chega para mim já é problema, né? Mas é isso, o trabalho da gente é resolver. Espero que você esteja com um café na mão que a gente vai apresentar hoje no workshop sobre o Bucket S3, o serviço de armazenamento de objetos da AWS. Galera, quais são as características do Bucket S3? Ele tem alta disponibilidade, ou seja, é muito difícil a gente imaginar que hoje a AWS saia do ar. Já aconteceu, não é, como eles mesmos prometem, não é 100%, mas é 99,9% de certeza que o serviço vai ficar disponível, comparado a outras formas de armazenamento de objetos, como antigamente era armazenar os objetos às vezes até em meios físicos, como storage. Hoje o serviço de objetos ele vem para resolver para que teus arquivos, teus PDFs, das aplicações estejam sempre ali. Alta durabilidade, ou seja, não há uma maneira de, a não ser por falhas humanas, não há como isso se auto-excluir, tá? A performance é um grande fator e grande diferencial da AWS quanto a outras clouds, que é a questão da performance, da captura deste objeto para aplicação escalável. Uma grande facilidade é você ter, às vezes, quando você provisiona um bucket S3 em 1 GB no início da tua aplicação, quando daqui a 6 meses ele necessitar de 10 GB, isso é muito fácil você escalar isso para a necessidade que convenha. E atendimento de 1 a 1 milhão de usuários da noite para o dia, que é essa questão de escalável, pessoal. Imagine que tu tem uma aplicação que ela faça no início da tua produção lá, um determinado nível de requisições para a captura desses objetos, desses PDFs, dessas imagens que tu precisa, e em determinado dia para outro tem uma promoção, às vezes é um e-commerce que é a tua aplicação, e do dia para o outro você consegue aumentar essas requisições, você consegue escalar esse serviço para a tua aplicação conseguir atender. E o armazenamento com diferencial. Muitos dos diferenciais da AWS hoje, em minha visão, estão na questão de monitoramento e logs. Mas um grande diferencial da AWS do S3 é a capacidade de dar um endpoint muito mais fácil para tu fazer os uploads e downloads da tua aplicação. Vamos entrar em questão de precificação. Como nada é de graça, é um serviço de baixo custo e um serviço seguro como estes, na região da norte da Virgínia, que é a região que tem menos latência, tá, pessoal? É uma região que pode garantir que não vai cair, porque, se não me engano, foi uma das primeiras regiões que a AWS colocou em sua infraestrutura, então eles investem muito na região da norte da Virgínia, que é comumente chamada de US East One. O preço dela para padrões standard, né, que é padrão assim, mínima, né, porque tem outros tipos de bucket S3. Você pode entender que tem um Intelligence, tem um Glacier, que são serviços de armazenamento do S3 com capacidade de transferência melhor, às vezes a latência ela é melhorada, ela tem uma performance melhor de fato, só que é claro que aumenta o preço. Então vou utilizar uma precificação padrão mesmo, o básico, mas um básico que é muito bom, nos primeiros 50 terabytes, 2 centavos de dólar, isso aqui né, 23, 2 centavos de dólar por giga, né? E na região da gente aqui de São Paulo, no Brasil, América do Sul, 4 centavos de dólar por giga. O que acontece, pessoal? Hoje, nós estamos enfrentando aí uma alteração nas nossas leis, né, de dados, que é a LGPD, que algumas aplicações que eu aqui no dia a dia eu já peguei, que alguns clientes, como a maioria dos clientes da Lube, não sei ao certo se a maioria seja a palavra certa, mas muitos clientes da Lube são estrangeiros, então para eles utilizar o norte da Virgínia é mais comum para eles, então o preço fica melhor
Mas quando você tem uma aplicação de um cliente sul-americano, brasileiro, ele tem uma precificação diferente, porque a LGPD, um dos tópicos dela está sendo exigir que o armazenamento de arquivos esteja localizado em infraestrutura no Brasil. Por exemplo, digamos que na tua aplicação tem armazenamento de um PDF que tenha dados do cliente, um CPF, enfim, que é uma coisa que está sendo debatida até hoje. E então a LGPD ela vem cobrando que os armazenamentos eles fiquem em infraestruturas locais. Então, quando você vai provisionar um bucket S3 para um cliente brasileiro, é muito bom se atentar a isso, perguntar às vezes como é que está sendo a adaptação deles, porque no final das contas vai ficar uma precificação diferente para eles, como vocês podem ver. Pessoal, como exemplo hoje nós vamos utilizar uma hospedagem de site estático, que é uma opção que o Bucket S3 tem de integração com um site estático mesmo, aquele site que não exige um servidor, tá? É o HTML, o CSS, o JavaScript puro. Você pode utilizar nesse site estático linguagens Flutter, Vue.js, React.js. Hoje é mais comum o React, né? Ele tem uma facilidade muito grande ali no upload. Eu vou mostrar para vocês. Como eu havia dito, ele não precisa de um, de um servidor por trás, então você não vai precisar de uma Apache, de um Tomcat, se fosse um Java, alguma coisa do tipo. Então são os arquivos do build mesmo, puro, no upload, que ele consegue armazenar isso e transformar para você num endpoint, que você pode futuramente resolver isso num DNS, certificado até, para que você possa acessar teu site estático, tá? Mas é claro que além do site estático, ele consegue armazenar qualquer tipo de objeto que possa prover para a tua aplicação. Eu vou entrar aqui, pessoal, na novidade AWS, já estou no console deles. Eu vou pesquisar pelo serviço de Bucket S3. Tá aqui o painel inicial. Como eu estou na nuvem da Lube, né? Eu tenho muitos buckets aqui de aplicações. Eu vou vir em Create Bucket. Pessoal, a primeiro tópico aqui, que seria o nome, é muito bom você colocar o nome que você futuramente pretende resolver para o DNS. Tá, isso é importante até por organização e quando no futuro, se daqui der tempo, eu mostro para vocês no resolvedor de DNS aqui da AWS, que é o Route 53, vocês vão ver que com o nome, já com o nome do DNS fica muito mais fácil. Eu vou vir então aqui, posso criar workshop.s3.lube.me, que vai ser o final de DNS que a zona que eu vou resolver lá na frente, tá? Então, aqui você poderia colocar qualquer nome. Isso é seu critério, mas eu indico que você coloque o nome do DNS que você vai certificar e depois resolver, tá? A região, vou colocar no norte da Virgínia mesmo, que como eu falei que é uma região com baixa latência, tá? Tá, pessoal, aqui você também tem algumas opções de você clonar objetos de um bucket já existente, tá, pessoal? Que você pode escolher e indicar o bucket que você está clonando. Aqui embaixo já começa a vir nas questões de permissões e políticas, pessoal. Ele, por si só, ele vem com as ACLs, que é Access, Control, List, enfim, não sei muito bem a tradução, mas ele já vem com isso desabilitado. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona, por qual a importância dele para você tornar esse bucket público ou não, tá? Eu vou vir com ACLs Enable, e vou botar Object Writer, que é a capacidade de escrever no objeto, tá? E vou deixar isso aqui habilitado. Outro fator importante, pessoal, é você desabilitar o bloqueio aqui de acesso público ao bucket. Porque como no nosso caso, nosso exemplo vai ser um site estático, um site ele é público, né, pessoal? Então eu não posso colocar ele como bloqueado, tá? Caso eu tenha uma aplicação que eu utilizo esse serviço para armazenar meus objetos sigilosos, eu
obviamente eu tenho que bloquear ele para que somente a aplicação possa acessar esse endpoint, tá? Mas como no nosso caso, eu vou deixar isso aqui público. Eu vou dar um knowledge, porque eu tenho um conhecimento que eu vou deixar isso aqui público, ele te avisa, né? A AWS tem muito disso de te pedir e depois te confirmar, para que você não faça nenhuma besteira que venha se arrepender depois. Bucket versionamento seria pegar as versões do bucket se houver alterações futuras, 1.0, 2.0, e poder alterar esses versionamentos, mas eu não vou precisar disso. Encriptação eu vou precisar também dos objetos, isso aqui, eu também não vou precisar disso, de logs, então tags, isso vai muito da sua organização, se você quiser colocar para futuramente, se você tiver alguma dúvida, você adiciona uma tag aqui, ó, para que você possa se nortear do que é esse bucket, tá? Mas eu não vou colocar. Só ele já criou meu bucket, já deu mensagem de sucesso no workshop.s3.lubme. Tá, e é esse o painel do teu bucket. Enquanto eu explico para vocês essas outras funções, pessoal, eu já vou fazer logo o upload, porque eu sei que vai demorar um pouco. Eu vou vir subir os objetos, tá, para o bucket. No caso, os meus objetos vão ser os objetos que já estão um front-end de exemplo que eu utilizei foi o Lube Drive, que é uma aplicação da Lube futura aí, que logo todos terão conhecimento. Mas eu vou utilizar ele somente como exemplo, o projeto buildado, tá, pessoal? O projeto já minificado, então eu vou utilizar ele como exemplo aqui. Eu sei que já está funcionando, então eu precisava de um exemplo, tá? Eu vou arrastei tudo lá, pessoal. Você pode também escolher um por um, mas aí não faz muito sentido, né? Então eu vou colocar tudo aqui. Vou dar um upload. E ele vai começar a carregar meus arquivos, tá? De 0 a 100%. Vou abrir uma outra aba, só para mostrar para vocês, hein? Enquanto está fazendo o upload, eu já começo a explicar para vocês a questão de política para a gente não perder tempo. Ixi, escrevi errado o DNS, tá, pessoal? Mas isso aqui não vai resultar em nada também, não. Depois isso aqui vai ser resolvido lá. Eu vou vir. A primeira questão que eu vou mostrar para vocês é em properties, tá? Que são as propriedades aqui. Algumas descrições do meu serviço, bot de versionamento eu não tinha colocado, também não coloquei encriptação dos objetos, server access login, isso aqui seria para você ver quantas pessoas, tipo assim, você pega o log das pessoas que realizaram acesso ao teu bucket, tá? Isso aqui você pode confiar um access point aqui, verificar isso. Algum serviço da AWS que já é atrelado também, que é o CloudTrail, que é capacidade de eventos, entre aspas, triggers, né? Notificações de eventos, outro serviço da AWS, que é Event Bridge. Taxa de transferência, tá, pessoal? Nosso poder foi já vem disable, também a gente não vai necessitar. Se a gente tivesse com uma aplicação que tem, por exemplo, uma aplicação que um cliente lá nos Estados Unidos quer migrar seus objetos para a região de São Paulo, por exemplo, ele viria a fazer uma transferência dos arquivos, né? Então, você não precisa selecionar tudo, criar um bucket e jogar dessa forma aqui. A gente faz a transferência mesmo integralmente aqui dentro do teu bucket já existente para um novo. Tá? Então, isso que é a Transfer Acceleration. É por isso que classes de S3, como a Intelligence e a Glacier, diferente da Standard, que é o nosso, que é o mais comum e barato, possui uma taxa de transferência muito mais rápida. Você tem que imaginar a questão de volume de objetos também, né? Objeto local a gente deixa o disable. Aqui, esse é o ponto principal da gente, tá? Eu vou trabalhar com um site estático, então eu tenho que habilitar esse site estático aqui, tem que deixar ele enable. Vou só aguardar aqui, ok. Ele já fez a upload dos meus arquivos.
Tá? Então, a partir de agora, eu vou fechar essa aba aqui para só trabalhar com uma. Você vê que os meus arquivos já estão aqui. Eu vou vir aqui no final, vou habilitar o site estático. Enable. Vou deixar essa opção flagada e aqui uma parte principal. Ele me pergunta qual é o meu objeto index, né? Meu objeto raiz. Eu vou colocar o index.html porque na sintaxe do build de um JavaScript, de um React, né, ele já te gera um index.html. E aqui um documento de erro, tá? É um documento de exceção, caso alguém acesse o meu endpoint, depois a minha URL, e ela se depare com um erro, aí tu pode criar um arquivo HTML para tratar isso. Por exemplo, uma instrução, você acessou uma rota erroneamente, clique aqui para retornar, e aí te joga para o index HTML. Como a gente não tem isso, vou deixar aqui o index HTML novamente, para se alguém acessar erroneamente, vai te jogar para o index HTML também. Tá, já fiz minhas alterações, se eu consultar aqui embaixo, ele já tem o meu endpoint, tá, pessoal? Só que ele ainda não está acessível, ele vai me dar acesso negado. Course, caso tenha algum problema na API e você tem que resolver por aqui, você consegue, tá, com o JavaScript. E aqui um fator importante que é a política de bucket. Na documentação da AWS você consegue algum modelo, tá? Isso aqui é formato JSON, então você consegue lá para site estático, já tem os prontos, mas eu já deixei um pronto aqui para otimizar o tempo da gente. Eu vou copiar a política que eu já tenho. Eu já deixei algumas instruções aqui no slide, tá? Do que você tem que fazer. Vou simplesmente colar aqui. A única diferença é que eu vou copiar o RN aqui, ó, tá, pessoal? E deixar desse jeito, ou seja, vai pegar tudo que está do meu RN a partir da barra AL, né? Que é o asterístico. Um erro de sintaxe. No meio. Encher. Tá me dando um erro de sintaxe, mas eu vou pegar um modelo pronto. Só pra gente não perder tempo. Joguei um site estático. Ficou por fora aqui. Formato JSON. Eu vou pegar de uma outra aplicação, que é estática também, só como exemplo. Aqui, ó. Ok. Habilitei a política. Deixa eu público o bucket, porque a política dele. Então, para list. Então, naturalmente, eu tenho que conseguir já acessar o bucket pelo endpoint que ele foi gerado. Bom, ele abriu no site estático. Esse é o sistema de login. Como eu não coloquei
tanto hardcode quanto em env, tá? Você consegue colocar um env também nesses objetos, tá, pessoal? Você consegue bater no API para te fornecer aqui o acesso à autenticação, e, enfim, para bater no banco. Naturalmente você consegue fazer isso aí, é só você subir nos objetos um env também, ou você setar hardcode mesmo essa API, tá? Você consegue fazer isso. Há uma grande vantagem do site estático aqui no S3 é que ele tem fácil integração com as Lambda Functions. E por conta disso você consegue ter uma latência menor, porque já está dentro da AWS, você consegue administrar isso muito mais fácil, porque a velocidade de requisição e resposta é muito melhor. Vamos em outros serviços aqui da AWS, seria métricas. Questão de log, tá? Uma grande vantagem da AWS para o serviço de armazenamento de objetos é isso, que você consegue ter um controle muito maior de monitoramento. Eu acho que é o carro-chefe da AWS seria essa questão de monitoramento. Administração de ciclos, réplicas, inventários e access points também a gente não é necessário, mas caso você venha apontar isso para um outro bucket, você consegue fazer pelo access point. Como eu estou com um pouco mais de tempo, eu vou mostrar para vocês como eu vou resolver esse DNS, porque obviamente eu não posso passar isso aqui para um cliente ou para aplicação que, meu DNS é isso aqui, não dá. Até porque isso aqui é HTTP, né? Então, eu vou começar a resolver isso agora, tá? Eu vou até copiar isso aqui. Eu já deixei um certificado pronto no serviço de certificados da AWS. Eu não vou dar um beabá para vocês de como ele funciona, mas já vou dizer para vocês que ele já está pronto. O primeiro fator que eu tenho que fazer é um CDN, tá? Que é um serviço de distribuição daqui da AWS, CloudFront. Para futuramente eu conseguir resolver o meu DNS para bater aqui nesse endpoint. Tá? Vou criar uma distribuição aqui no CloudFront. E aqui ele vai me pedir o endpoint de origem, né? E eu vou apontar lá para o meu bucket. É por isso que eu falei para vocês colocarem um nome de bucket idêntico ao do que tu vai resolver no CDN ou futuramente no DNS, porque você vai conseguir ter uma manutenção disso muito mais fácil. Vou ler aqui, ó, simplesmente já me apontou lá. Isso aqui eu posso deixar vazio mesmo. Eu não vou introduzir muito vocês aqui essa questão de CloudFront, porque não é o intuito da aula, mas só vou deixar flegado algumas coisas. Hum. Tá, pessoal. Eu vou precisar criar um outro certificado mesmo, porque acredito que esse certificado já está em uso por alguma aplicação. Não sei que eu deixei ele sem aqui. Resolvo isso depois. Aí ele vai me gerar. Ele não vai conseguir me gerar por aqui, mas eu consigo resolver isso lá no Hot 53. Não tem problema. Eu só preciso dessa, desse, dessa distribuição mesmo. Não vou precisar de um nome alternativo de domínio. Aqui, tá? Então eu vou resolver isso lá no Hot 53. Eu tenho duas maneiras de resolver, tanto aqui ou quanto lá. Mas eu vou resolver aqui. Lá, desculpa. Vou ver essa distribuição aqui, ó. Vou copiar a distribuição, ver se ela está sendo criada. Ela está deployando, ela demora um pouco. Vou deixar isso aqui aberto. Eu vou já adiantar para a gente não perder tempo lá no Hot 53, que é o serviço de resolvedor de DNS da AWS. Também não vou só dar uma introdução básica para vocês, que a gente, de maneira prática, a gente tem umas regiões aqui para resolver, tá? As zonas de onde resolve. Isso aqui é integrado com outro serviço externo da AWS, que é o Cloudflare, enfim, que é o nosso resolvedor de DNS atualmente.
Eu vou certificar isso aqui na lube.me. Tá, eu vou vir aqui em Create Records e vou colocar o mesmo nome que eu estava utilizando aqui no bucket, tá? Importante. Shop, eu tinha escrevido errado, né? WOSC. Posso deixar aqui com A mesmo. Se você fosse utilizar CNAME, você utilizaria a alias, para não precisar digitar aqui um IP, até porque a gente não tem, mas caso seja resolver o DNS de uma máquina virtual, você teria que digitar o IP, tá? Mas, enfim, não é o intuito, então eu vou esperar só ele resolver aqui, porque eu preciso disso aqui deployado. Vou guardar um pouco, tá? Vou voltar um pouco no slide para dar algumas explicações para você. Tá, aqui como colocado no slide, no final, né? A gente vai utilizar um CDN, né, Centro de Distribuição, que é o CloudFront, que é a configuração de CNAME para apontar ao URL do seu bucket S3. E necessitará de um certificado, que é o certificado da AWS que a gente já havia criado, tá? Eu vou mostrar para vocês como é esse serviço, é o AWS Certificate, Certificate Manager. Tá? Porque tem toda uma engenharia para tu gerar um certificado, então não vou enganar vocês com isso, mas enfim, nós já temos alguns certificados nessa zona prontos aqui para uso. A forma como você cria, ele tem que ter uma integração com o Route 53 e do Route 53, que é esse serviço aqui, ele vai para o nosso Cloudflare, que é uma outra plataforma, enfim. Mas enfim, depois que eu tenho o certificado já validado, isso tem que estar validado, eu vou conseguir resolver para que meu bucket S3 não bata nesse endpoint cru, né? Ele bata num DNS bonitinho. Acho que aqui já deployou. Já deployou, tá, galera? Então, vou vir aqui, S3, vou escolher a região, essa Virgínia, e eu escolho aqui, ó. É por isso que eu falei para vocês que é mais importante você colocar o mesmo nome de bucket onde você vai o nome do seu bucket S3 para o nome que você vai resolver de DNS. Tá? Porque aí você encontra mais fácil, a questão de manutenção é muito mais fácil. Essas coisas aqui eu não vou mexer muito em rotas e tal. Tá, então eu vou consultar aqui. Ele está batendo, indo lá. Tá, perfeito, pessoal. Ele já está batendo aqui no DNS. Tá batendo, você vê que ele, tanto o endpoint quanto o nome do DNS está batendo. Ele não pegou o certificado porque quando a gente criou no CloudFront aqui a distribuição, eu precisava de um certificado que não estivesse sendo usado. Tá? Eu setei um certificado que está em uso, ele não vai funcionar, mas se eu tivesse criado um certificado específico, né, eu não criei porque é questão de custo, né? Isso, se não me engano, é $1, alguma coisa do tipo. Depois tem que ver a questão de precificação do certificado. Mas se eu tivesse criado um certificado específico para o DNS do workshop para a gente, eu conseguiria setar ele da mesma forma que eu fiz aqui no CloudFront, tá? Ao invés desse aqui, eu colocava outro. E ele viria aqui, quando eu batesse no Hot 53, certificado, tá? Ele está batendo no DNS não certificado, mas é isso, pessoal. Não tem muito o que fazer. Quando eu tenho um certificado sem uso, eu consigo utilizar, tá? Então, é isso, pessoal. Não vou conseguir bater aqui porque eu não subi com o Envy, mas eu poderia ter setado isso hardcode ou subido com o Envy aqui, você conseguiria acessar a autenticação perfeitamente, tá? Então é isso.